Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Escola de Formação de Professores e a Multi. Eu sou Luciana Guimarães, atuo na Gerência de Relações Étnico-Raciais e hoje vou mediar esse nosso bate-papo, cujo título é As Histórias que a História Não Conta, o Bicentenário da Independência na Perspectiva Antirracista. Esse nosso bate-papo vai pautar um pouco a necessidade de novas abordagens sobre os fatos históricos, possibilitando que apresentemos o passado e o presente nas nossas salas de aula, na contramão das celebrações entusiasmadas que são pautadas em histórias únicas. Hoje, para esse nosso bate-papo, para enriquecer o nosso bate-papo, nós temos um convidado que é um professor Renato Alves Carvalho, que é historiador, mestre e doutorando em educação, é professor de ensino religioso do Credo Afro na nossa rede municipal de educação aqui do Rio de Janeiro, e atualmente ele é diretor adjunto do CIEP, doutora da Palma Carlos, que fica na 7ª CRI. Além disso, o professor Renato ele participa como pesquisador do Instituto Ori e do Que Querer Infâncias, que é ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Muito bem-vindo, professor Renato. Muito obrigado, Luciana. Cumprimento aí a todas e todos que nos assistem nesse momento. Agradeço imensamente pelo convite. É uma honra poder contribuir aí com as nossas práticas pedagógicas, né, com os nossos fazeres docentes, a contrapelo do que nos foi apresentado aí ao longo das nossas vidas e das nossas formações. Exatamente, professor Renato. E aí, nosso bate-papo, ele está contextualizado, né, nesse ano que se comemora o centenário da Declaração de Independência do Brasil de Portugal, que foi feito por Dom Pedro I, lá em 1822. E é importante nós despertarmos as nossas atenções para outras narrativas, né, sobre os fatos históricos. Narrativas que atravessam a passagem histórica e que não são do conhecimento da maior parte de nós, brasileiros e brasileiras, porque não nos foi ensinado essas narrativas, né? Então, a nossa proposta é instigar o questionamento dessas narrativas que são hegemônicas, né? Se faz necessário que, por exemplo, em relação ao projeto de independência do Brasil, né? Que projeto de independência foi esse que se sobrepôs e apostou na continuidade da escravidão como pilar de sustentação para a nação que se almejava construir? Que outros gritos ocorreram em todo o território brasileiro, moldados de muitas formas e articulados a partir de revoltas populares, e cujos protagonistas foram especialmente pessoas negras e indígenas, né? Que seguiram questionando os sentidos de liberdade, de igualdade, ao longo de todo o século XIX. Que movimentos foram esses que não tiveram a visibilidade necessária e merecida no decorrer dessa história, que hoje nos diz que o processo de independência culminou com o grito aos margens do Rio Ipiranga no dia 7 de setembro. Então, pensando nessas possibilidades de reconstrução, desse olhar histórico sobre o bicentenário, né, que agora em 2022 a gente comemora, né, os 200 anos, eu peço a você, professor Renato, que nos apresente, através de uma outra perspectiva, a partir de uma concepção antirracista da história, esses outros movimentos que insurgiram aí nesse contexto de independência do Brasil. Por favor, professor Renato, então agora a palavra está com você. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de começar aqui a minha exposição salientando algumas questões que são muito importantes. Enquanto professor de História, e aí atuando já há alguns anos, né, na educação básica, e nesse trato com os estudantes de diferentes faixas etárias, é sempre muito comum que, ainda mais aqueles alunos e alunas que não gostam tanto da minha disciplina, que não gostam tanto de História,
de se questionarem, né? Poxa, professor, mas por que a gente tem que estudar aí? Todo mundo já morreu, né? Enfim, e essas coisas não vão servir para a nossa vida, né? E ficar decorando essas datas e os nomes das guerras, das pessoas. E eu sempre proponho uma reflexão de que, embora, né, nós, historiadores e historiadoras, tenhamos o passado como ferramenta básica para o nosso trabalho, a história é uma ciência do presente, né? E, embora os fatos históricos não sejam modificados, o nosso olhar em relação, o nosso olhar do presente, ele constantemente está sendo ressignificado. E é muito importante salientarmos que, de um tempo para cá, inúmeras produções em diversas áreas diferentes vêm trazendo para a centralidade do debate figuras, grupos que são historicamente marginalizados e silenciados dentro dessa perspectiva, como você colocou muito bem, de uma história hegemônica, de uma história oficial, de uma história dos vencedores. Então, eu queria partir desse lugar, né? Eu queria que as nossas reflexões começassem a partir daí. Eu preparei um materialzinho que tem alguns slides aí que ilustram um pouco do que eu estou querendo dividir com vocês aqui nessa conversa, né? É, e, e pode passar, por favor? Bom, eu começo o nosso papo com essa referência que é, assim, para mim, uma baita aula de história, né? Enquanto um grande apreciador das culturas populares, sobretudo as afrodiaspóricas, é, eu trago aí, vocês vão ver em vários momentos aqui da minha comunicação, trechos do samba da Mangueira, que foi campeã do Carnaval de 2019, com um enredo belíssimo, cujo tema era Histórias para Ninar Gente Grande. E essa, esse trecho, né, esse título aí desse primeiro slide, O Avesso do Mesmo Lugar, que é uma das passagens do samba belíssimo, é exatamente essa a proposta nossa aqui hoje. A gente poder tentar refletir através do avesso de um mesmo lugar. Eu costumo sempre conversar com os meus colegas de profissão e dividir isso com os estudantes também, que a escola atual ela passa por um momento extremamente delicado. Se formos parar para pensar, nós temos uma estrutura, né, um currículo que, de maneira geral, né, remete aí aos idos do século XIX. Nós temos professores e professoras com uma formação do século XX e um alunado do século XXI, extremamente conectado com diversas mídias, né, e vindo aí de 2 anos de pandemia. Então, a gente equacionar essas variáveis é um desafio. E trazer essas temáticas para a sala de aula também, isso acho que é um dever nosso, né? É fundamental a gente lembrar das leis 10.639 e 11.645, que obrigam, né, os estabelecimentos de ensino a abordarem história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, a gente ressignificar as nossas bibliografias, a gente rever o nosso cânone bibliográfico e trazer autores e autoras que sejam negros, decoloniais, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIA+, enfim, trazer a diversidade para a nossa formação, né? Bom, então, voltando aí para o slide, essa é a referência que eu trago do Samba da Mangueira de 2019, né? O avesso do mesmo lugar. Então, a ideia, né, é a gente pensar um pouquinho acerca de alguns fatos históricos que nos foram apresentados ao longo da nossa vida escolar. Certamente as pessoas que nos acompanham aqui devem lembrar de algumas coisas que eu vou dividir aqui com vocês na telinha e tentar, num segundo momento, compreender que já havia um clima de ruptura em relação a Portugal, né, e chegando mais perto do tema aqui dessa fala propriamente dito, bem antes do fatídico 7 de setembro de 1822. E, por fim, perceber também como que
é importante a gente iluminar outros gritos e vozes que foram sufocadas aí ao longo do nosso processo histórico. Bom, essa é uma imagem clássica em muitos livros de história. Essa é uma linha do tempo muito conhecida por diversas gerações de estudantes, e ela tem algumas questões que se encaixam perfeitamente aqui na nossa conversa, na nossa reflexão. E eu fiz questão de colocar como referência para essa linha do tempo que ela também se insere nesse combo de histórias para ninar gente grande, e vocês vão entender ao longo da minha fala. O primeiro ponto que é importante pensar é que o maior período da história da humanidade, que é conhecido como pré-história, ele tem como marco referencial, né, o fim da pré-história é datado aí de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, e tem como evento histórico base o surgimento da escrita. E isso já é um problema, porque a gente parte do princípio de que os povos sem uma escrita desenvolvida seriam povos sem história. Essa abordagem ela foi cunhada por uma historiografia do século XIX que tinha um apego muito grande pelas fontes escritas. Então, claro que, né, desde então, inúmeras gerações de historiadores e historiadoras vêm ressignificando essa questão. E se formos parar para pensar, e aí a gente remete, né, ao surgimento da escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, e em seguida a gente tem esse mesmo evento histórico de desenvolvimento da escrita marca também o início da Idade Antiga. Idade Antiga essa que teria aí o seu término no século V, aproximadamente por volta do ano de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, dando início, seguindo aí a lógica da linha do tempo, à Idade Medieval, período consagrado aí pelo feudalismo, pela consolidação da hegemonia da Igreja Católica, né, como uma das principais instituições formadoras da Europa Ocidental, e tantos outros eventos importantes. E essa Idade Média ela terminaria ali no século XV, mais ou menos por volta do ano de 1453, né, com a famosa queda de Constantinopla, dando início à Idade Moderna, que se estende até aí a Revolução Francesa, grande marco da era contemporânea, que é o período no qual nós estamos inseridos até hoje. E eu queria trazer algumas reflexões. Primeiro, pensar que, obviamente, a gente não tem como engessar os fatos históricos em datas extremamente específicas. São apenas alguns referenciais, algumas bússolas para que as pesquisas possam ser norteadas minimamente no tempo e no espaço. E o outro ponto, e aí pode passar para o próximo slide, por gentileza, é a gente perceber que essa abordagem histórica, que fez parte da formação de muitas pessoas que nos assistem aqui, com certeza, ela é atravessada por uma perspectiva eurocêntrica. E é curioso a gente pensar que todos esses grandes marcos históricos, né, todos não, mas assim, a maior parte desses eventos que de tão significativos determinam a mudança de uma era para outra, de um período para o outro, a maioria esmagadora deles são eventos que colocam a Europa no centro do mundo, a Europa como medida de todas as coisas. E se formos considerar o fato de que a África é o berço da humanidade, isso já foi considerado, já foi comprovado cientificamente através de inúmeras pesquisas, né, enfim, de caráter interdisciplinar. O primeiro ser humano surge no continente africano. Então, como que a gente parte para construir uma linha do tempo, para estabelecer marcos históricos, né, de referência em cada uma dessas eras,
sem considerarmos, por exemplo, a África enquanto berço da civilização? Será que nada de interessante ocorreu no continente africano, por exemplo, ao longo de tantos anos da história da humanidade, que a gente não pudesse trazer como né, referenciais históricos importantes, talvez numa nova linha do tempo? Então, são reflexões enfim, que são muito importantes de serem feitas. Pode passar, por favor. E, partindo daí, eu trago para vocês um trecho, né, desse mesmo desfile que está sendo aqui a nossa que está nos ajudando a refletir do ponto de vista teórico, né, e epistemológico acerca do ensino da história. E aí na imagem a gente está vendo a Cacá Nascimento, uma menina negra, né, e uma multiartista talentosíssima. Pesquisem aí sobre Cacá Nascimento depois na internet, que vocês não vão se arrepender. E ela, conforme vocês podem observar nessa imagem e no vídeo que vai ser transmitido a seguir, como que ela entregou tudo, né? Como o pessoal mais jovem tem falado muito aí, essa expressão, pessoa que entrega tudo. Como que ela entregou tudo nessa comissão de frente, que realmente é uma baita aula de história, né? Após a exibição do vídeo, vai fazer um pouco mais de sentido o que eu quero trazer para vocês. Então, por favor, acompanha aí. É um vídeo curtinho, se não me engano, a gente deve ter uns 3 minutinhos aí, e, na sequência, eu volto para a gente pensar acerca de alguns elementos que essa comissão de frente da Mangueira trouxe para nós. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, né? De pensar teoricamente a história, mas tendo como referencial teórico o carnaval. Isso é uma coisa muito importante que eu gosto sempre de salientar também. O nível de complexidade que inúmeras manifestações da cultura
afrodiaspórica nos fornecem, né? Como que as escolas de samba, como que essas agremiações, elas nos entregam verdadeiras aulas de história, de geografia, de linguagens. Então, daria para a gente fazer um outro programa só para falar sobre isso, né? Quem sabe fica a dica. Mas, brincadeiras à parte, voltando aqui para o que eu queria dizer para vocês, essa comissão de frente ela tem elementos muito interessantes. Se a gente for observar, há uma estrutura, né, ali bem no centro da apresentação, que ela traz algumas figuras históricas emolduradas, algumas figuras históricas que estão ali no retrato, né, bem aquela estrutura mesmo de museu. E no chão, ali na vida real, digamos assim, na Marquês de Sapucaí como palco da história, nós vamos ter a Cacá Nascimento, representando ali uma jovem curiosa, né, manuseando um livro de história, e a gente vai ter também ali os bailarinos representando elementos, traços das culturas africanas, né, afro-brasileiras e indígenas. E num determinado momento, na maneira como a coreografia vai evoluindo e aquela estrutura ela vai rodando também, todos aqueles personagens históricos, e aí ali a gente tem Princesa Isabel, né, Duque de Caxias, enfim, esses personagens, quando eles saem da moldura, eles são pequenininhos. E é curioso, é interessante a reflexão trazida pela Mangueira, porque eles são pequenos diante da grandiosidade que os povos africanos e indígenas têm na história do nosso país. E a gente vai ver depois, mais para frente um pouquinho também, alguns trechos da letra desse samba, e a gente percebe que, né, o samba fala isso num determinado momento, que sobre que tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Quais serão os feitos que essas figuras históricas tiveram que realizar para estarem contemplados aí na história oficial, na história dos vencedores? Se a gente for investigar legal, se a gente for ressignificar o nosso olhar acerca de alguns eventos históricos, né? Se a gente for trazer o avesso do mesmo lugar, como o samba propõe, a gente vai perceber que, por exemplo, vários dos bandeirantes paulistas que são consagrados, né, como heróis, desbravadores do Brasil, o custo disso foi o sangue, o suor e lágrimas de muitas pessoas indígenas, mulheres, né, enfim, escravizados, fugitivos. Então, há uma necessidade de questionar as razões que levam a nossa sociedade a produzir determinados heróis e a marginalizar outras figuras. E na sequência, a gente percebe que como se essa narrativa fosse tomando conta ali né, no momento da coreografia, e quando a Cacá pega um novo livro de história e ela arranca as páginas, né, as páginas são arrancadas com essa história oficial apenas dos vencedores, é um momento de clímax, né? É um momento que a gente consegue perceber essa girada de chave. É um momento que a gente consegue observar essa chacoalhada epistemológica, que é o que a gente está tentando propor aqui também a partir disso, né? Então, todo o enredo da Mangueira, de 2019, a letra do samba, e especificamente essa comissão de frente, nos provocam, né, nos instigam a uma reflexão que é fundamental. Quem são os heróis emoldurados do Brasil? E por que eles estão ali nessa condição? Será que nunca teve ali, de repente, né, uma pessoa preta, indígena, uma mulher, né, alguém menos abastado, que tenha feito a diferença, que tenha, enfim, sido um agente histórico importante? Então, a gente vai tentar trazer aí alguns desses eventos e algumas dessas figuras aqui ao longo da minha fala também. Tá certo? A gente pode retornar para os slides, por gentileza. E aí, fiquem calmos e tranquilas,
Eu não vou cantar, então ninguém precisa tombar a conexão, tá? Eu vou poupar vocês desse momento, mas é importante, depois com calma, quem tiver interesse, pesquisar a letra do samba. Eu já fiz algumas experiências em sala de aula com a letra do samba e os resultados são incríveis. E, enfim, o samba ele traz algumas coisas assim, vou tentar ler rapidamente, para não ficar também uma coisa muito, muito chata, muito enfadonha, né? E aí o samba diz lá: Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas, né? Dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se fazem é, é, dos Brasis que se faz um país de Leci Jamelões, fazendo referência aí a Leci Brandão, ao Jamelão, enfim, figuras icônicas da comunidade do Morro da Mangueira. Enfim, então o samba ele vem propondo uma conversa, né? Chamando o Brasil de meu nego, convidando para contar uma história que o livro não conta, né? Os versos que o livro apagou, e enfatizando aí que não foi descobrimento coisa nenhuma, que desde 1500 o que nós tivemos aqui foi mesmo invasão, foi um processo violento, com sangue retinto pisado, né? Enfim, pode passar, por favor, para outra parte da letra. São muitas as referências históricas, daria talvez para a gente, enfim, organizar uma aula ou uma atividade, um bate-papo exclusivamente para falar da letra desse samba, né? Não é o nosso objetivo aqui, é só um recurso didático, né, para poder ilustrar aqui a minha fala. E a gente percebe, de novo, a Cacá Nascimento aí na comissão de frente, né, abrindo esse livro com essas novas histórias que ela vem descobrindo, que tem muito mais a ver com ela, né? Que tem muito mais a ver com o nosso país, que tem aí uma população majoritariamente negra, que tem os indígenas como os primeiros enfim, habitantes dessa terra, né? Pode passar, por favor. E aí, voltando para os elementos históricos mais propriamente ditos, assim, de alguns eventos, né? Isso que a gente está chamando de vozes sufocadas e outros gritos faz referência, né, àquilo que eu disse lá no início da minha fala sobre a ideia de que o 7 de setembro de 1822, que é a data que está servindo como referencial, né, para as nossas reflexões aqui nessa conversa, aqui no dia de hoje, na verdade, essa data ela foi muito mais uma data construída pela historiografia em determinados momentos da nossa história, lá atrás, né, com o objetivo de forjar uma narrativa patriótica, né, enfim. Porém, a gente consegue observar outras tentativas de ruptura com o poder metropolitano de Portugal em relação ao Brasil. A gente não vai aprofundar os eventos históricos, né, só para a gente citar uma coisinha ou outra aqui, mas a gente pode destacar a Inconfidência Mineira, que ocorre aí em 1789, como sendo um movimento muito importante que recebeu a influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, que havia acontecido aí alguns anos antes, e um movimento que, entre outras coisas, tinha um ideal republicano, tinha o objetivo de estabelecer uma universidade em Minas Gerais e estabelecer esse rompimento com Portugal. Embora os Inconfidentes tivessem esse ímpeto revolucionário, com essas propostas políticas ousadas para o final do século XVIII, é muito importante a gente observar o caráter elitista dos Inconfidentes. É muito importante a gente considerar que, por exemplo, não havia consenso acerca da ideia de abolicionismo, não havia um consenso acerca do fim da escravidão. Temos, na sequência, um outro movimento, a Revolta dos Búzios. Esse aqui tem vários nomes, né? Vocês podem ver aí como Revolta dos Búzios, a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, que ocorreu em 1798, na Bahia,
e que já vai ter uma pegada diferente da Inconfidência Mineira, que é um movimento, né, essa revolta dos Búzios, que tem um caráter mais popular. E aí é muito interessante, é algo que vai nos ajudar também aqui nos próximos momentos da fala, percebermos como que essa história oficial, quando a gente fala, por exemplo, de independência, ela sugere uma narrativa como se somente as elites articuladas em torno do Pedro I tivessem tido um papel importante nesse evento aí de 1822, nessa ruptura com Portugal. Então, essas vozes sufocadas literalmente e também academicamente, digamos assim, né, por uma história oficial dos vencedores, é importante a gente falar sobre isso. Então, é fundamental observar que, por exemplo, a repressão a esse movimento da Conjuração Baiana foi algo muito mais violento assim e que vitimou mais pessoas do que o Tiradentes, considerado um mártir aí do movimento mineiro. Temos ainda a Revolução Pernambucana de 1817, que é um movimento que também se inspira em ideais republicanos, aí já no contexto do período joanino, no contexto onde a família real portuguesa estava presente aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, sobretudo, e é curioso, é fundamental pensarmos também essa Revolução Pernambucana como um evento que tenta recuperar um certo protagonismo que o Nordeste brasileiro havia tido no início do período colonial. É importante pensar que as primeiras atividades, né, econômicas que vão bombar aqui no Brasil colonial, as mais lucrativas, elas estavam centralizadas ali, sobretudo na região Nordeste. A primeira capital, Salvador, também no Nordeste, enfim. E com o advento da mineração, a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, a gente observa um certo deslocamento desse eixo econômico, político para o Sudeste. Então, entre várias outras coisas, a Revolução Pernambucana ela reivindica isso também, né? Como eu falei, a gente não vai aprofundar aqui, entrar nos pormenores de cada um desses eventos, mas a ideia é sugerir que já havia um clima de ruptura, já havia aí um indício, né, de que essa relação com Portugal ela não era mais tão vigorosa do ponto de vista do Pacto Colonial, essa opressão metropolitana portuguesa, enfim, no território brasileiro, ela já vinha mostrando alguns indícios de fragilidade, certo? Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma linha do tempo bem rapidinha também, eu não vou, enfim, me aprofundar muito, mas só para ilustrar, através de algumas datas, como que a gente já tem, nesse período joanino, que são os anos que antecedem lá o 7 de setembro de 1822, né, que marcam a permanência da família real portuguesa por aqui, que alguns eventos históricos desse momento já nos direcionam também para esse clima de ruptura antes do 7 de setembro de 22. A gente percebe que, com a chegada da família real portuguesa em 1808 e a abertura dos portos, a gente já percebe o fim do Pacto Colonial. A gente observa o início de uma autonomia econômica e a formação de algumas elites que se formam durante o período. O fato de poder comercializar livremente com as nações amigas faz com que o Brasil se liberte um pouquinho aí de Portugal, pelo menos nesse contexto das relações econômicas. Isso é importante. Quando, em 1815, a gente tem o término da Revolução Francesa e uma pressão muito grande no continente europeu para que houvesse, né, a restauração do antigo regime, para que uma nova França revolucionária não surgisse novamente,
há um esforço muito grande de algumas potências absolutistas da época de tentar fazer com que houvesse uma espécie de equilíbrio europeu, com todas as mudanças provocadas pelo Napoleão Bonaparte ao longo do período revolucionário francês, como se elas pudessem ser revogadas, né? Pudessem ser suspensas. Então, a ideia, entre outras coisas, era fazer com que as antigas fronteiras e dinastias voltassem a ser como eram antes de 1789. E dentro dessa lógica, com a família real portuguesa aqui no Brasil, ela deveria retornar a Portugal. E numa manobra aí, né, administrativa, jurídica, uma jogada política interessante, a gente percebe que Dom João muda o status do Brasil, que passa a ser elevado, deixa de ser uma simples colônia e vai ser elevado, né, à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1817, temos lá a Revolução Pernambucana, que eu falei com vocês no slide anterior, e aí a gente percebe que em 1820 tem um movimento com um caráter liberal muito significativo, que é a Revolução do Porto, que, entre outras coisas, tenta recolonizar o Brasil. O retorno do monarca Dom João é bem sucedido, né? É uma ação que dá certo nesse contexto da Revolução do Porto, porém, essa tentativa de recolonizar o Brasil ela é fracassada. Ela é fracassada porque, entre outras coisas, né, as elites que se formam e que se fortalecem ao longo do período joanino não querem retroceder para uma condição de colônia novamente. Então, essas elites se articulam em torno do Pedro I, então, príncipe, né, regente que estava à frente do comando do Brasil, digamos assim. Essas elites se articulam ao Pedro I e a gente consegue perceber essa oficialização da independência no 7 de setembro de 1822. Só que a nossa reflexão aqui é o seguinte: como que a gente pode pensar nesse processo de independência? Será que dá para a gente pensar somente com o protagonismo das elites? É isso que a gente está tentando tensionar. É essa narrativa que a gente está tentando desconstruir. Existem vários relatos, existem pesquisas recentes que sugerem a participação de indígenas, de pessoas pretas, pardas, de mulheres em muitos desses movimentos. E a gente, seguindo adiante aqui com o slide, por favor, a gente consegue pensar, né, através de outros gritos que ecoaram para além do 7 de setembro de 1822, mas que uma historiografia mais tradicional, né, uma abordagem até mesmo em sala de aula mais tradicional, não contempla essa reflexão. E se a gente for parar para pensar, uma das principais fontes que remetem aí a esse momento da independência é esse quadro do Pedro Américo. É importante considerar que esse quadro ele foi encomendado, né? Ele é feito no final do período imperial, ou seja, décadas após a independência, né? De fato, lá do fatídico 7 de setembro de 22, e ela tem vários elementos que mostram o esforço da coroa, né? da família real, em fazer com que esse evento às margens do Rio Ipiranga de fato fosse potencializado. E é muito interessante a gente observar que existem vários elementos nessa gravura, nessa pintura, que não condizem com a realidade. Também daria para a gente fazer uma análise mais aprofundada sobre isso, mas a mensagem principal aqui, dialogando com a obra, é entender como que a produção imagética acerca do 7 de setembro, né, através desse quadro tão famoso, como que ela ajuda a reforçar essa data como sendo uma data que vai reiterar essa história dos vencedores, né? Essa história das elites articuladas em torno do imperador. Tudo bem? Pode passar, por gentileza. E a gente caminhando aqui, né, para a parte final dessa reflexão aqui, junto dos slides, é fundamental a gente perceber a existência de
outros gritos de independência, outras vozes ecoando nesse cenário. E aí é interessante a gente destacar, por exemplo, as guerras, né, que permitiram, por exemplo, a independência da Bahia, aí na virada de 1822 para 1823, um período muito importante. A gente percebe que, na medida em que o clima passou a ficar mais tenso entre Brasil e Portugal, no início de 1822, tropas portuguesas se estabelecem na Bahia e vão justamente tentar minimizar aí esse ímpeto separatista que estava pairando sobre o Brasil, né? E a gente tem como destaque fundamental essa figura da imagem, essa personagem que aparece para vocês, que é a Maria Filipa. A gente não tem assim registros, né, efetivos acerca da aparência dela, mas essa é uma imagem bastante utilizada, bastante recorrente aí, que, dentro do que as pesquisas sugerem, se aproxima bastante, né, da figura dela. E Maria Filipa comandou um grupo aí de centenas de mulheres na ilha de Itaparica, e que elas representam um dos eventos mais importantes aí dessa resistência, dessa luta contra os portugueses, que ainda resistiam à independência do Brasil, né? E essa passagem é muito emblemática, porque a Maria Filipa e o grupo de mulheres que ela comandava em Itaparica, elas seduzem os portugueses, que acabam relaxando um pouco ali em relação ao clima de tensão, de guerra que pairava, né, nesse contexto de independência. E quando os portugueses se veem desarmados, né, e totalmente, enfim, vítimas da armadilha que essa mulherada, de maneira muito habilidosa, organiza, elas batem nos portugueses com o cansanção, que é uma planta que, na medida em que ela tem um contato com a pele, ela provoca uma espécie de queimadura, né? Enfim, e foi uma coça bonita aí, segundo as fontes nos sugerem. Elas queimaram as embarcações. Então, e aí eu faço essa reflexão. Quem de vocês já ouviu falar de Maria Filipa na escola? Né? E por que não trazer para a nossa narrativa, para a centralidade dos debates acerca da independência, o papel que uma mulher preta teve na ilha de Itaparica, comandando aí um grupo numeroso de mulheres que viviam aí à margem da sociedade, né, na base da pirâmide. Então, por que a gente passou a nossa vida escolar inteira sem escutar histórias como a de Maria Filipa, né? Bom, a gente percebe que no Piauí, em Pernambuco, a gente consegue ter uma série de registros também que caminham nessa mesma direção, destacando o protagonismo indígena, o protagonismo negro, o protagonismo de grupos menos abastados da sociedade, que também tinham as suas reivindicações políticas. E aí é muito interessante a gente pensar também no fato de que a participação desses grupos, ela não deve ser interpretada como indivíduos que estavam ali para fazer volume, somente para compor as fileiras dos exércitos de maneira mais contundente. Quando a gente parte desse princípio, a gente está deslegitimando toda a capacidade de crítica, toda a capacidade de reflexão política que os populares sempre tiveram. Então, por aí que eu gostaria que a gente refletisse, é por aí que eu gostaria que a gente pensasse e repensasse as nossas salas de aula, os nossos fazeres pedagógicos, né? Ressignificando essa história única, essa história dos vencedores. Ok? Pode passar, por favor. E já caminhando aqui para o fim dessa primeira etapa, em um dos destaques da Mangueira, a agremiação sugere essa como sendo a bandeira do Brasil, né? Uma bandeira que tremula ali e traz o seguinte recado:
índios, negros e pobres. Então, esse país que nós queremos, enquanto educadores, enquanto cidadãos, é um país que nunca esteve no retrato, né? Então, eu agradeço aí a paciência, a audição é, ao longo desses minutos e continuo aqui para a gente bater um papo, para a gente continuar refletindo sobre alguma demanda, algum ponto que possa ter surgido aí, né, que possa ter instigado vocês que me assistem do outro lado da telinha. Perfeito, Renato. Maravilha, maravilha a sua exposição. Você trouxe exemplos concretos para a gente, né, de que o processo de independência do Brasil ele não se inicia e se finaliza no 7 de setembro de 1922, né? Foi um processo amplo que se iniciou bem antes de 1822, né? E que permaneceu, né, esses movimentos populares após o 7 de setembro de 1922. Então, foram muito ricas as suas abordagens aqui, né? Você trouxe nomes, que para a gente é muito importante também, né? Quando você traz o nome de Maria Tulipa, para a gente isso é muito caro. Os personagens eles precisam ser visibilizados, porque durante muitos anos eles foram invisibilizados na nossa história e a gente precisa ter a consciência de que os nossos fatos históricos eles foram marcados pela participação de populares, pela participação de mulheres, pela participação de mulheres negras, né? Então, assim, Renato, para a gente bater uma bola aqui rapidamente sobre esse trabalho que você apresentou agora para a gente, você nos trouxe insurgências, né, que ocorreram em diferentes territórios do Brasil, né? Então, aquela coisa do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, sempre dominando os fatos históricos que entram em evidência, né, na nossa história. Você amplia, você nos auxilia na ampliação desse olhar, mostrando que outros movimentos ocorreram pelo território brasileiro, né, no Nordeste especialmente. E aí, eu queria que você nos ajudasse a pensar um pouquinho sobre como a independência, né, proclamada em 1822, né, de forma oficial, como esse fato pôde contribuir ou não para mudanças significativas na nossa sociedade, né? E o que, de fato, a gente tem para celebrar quando a gente pensa na comemoração agora em 2022, centenário dessa independência lá de 7 de setembro de 1922. Então, por favor, se você puder nos ajudar. Bom, Luciana, é ótima essa sua reflexão, né, para a gente continuar aqui conversando. Eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte, e recupero algo que eu trouxe lá atrás. As datas, elas têm um papel importante, elas fazem com que algumas memórias sejam mantidas, mas a gente precisa, num determinado momento, sobretudo né, no momento em que vivemos, ressignificar algumas coisas. É, então, quando a gente fala dessas independências, na verdade, que já vinham acontecendo em diferentes regiões do território e desaguando nessa independência da história oficial, né, do 7 de setembro, é, é muito interessante a gente perceber, e aí é algo que eu falei agora no finalzinho, né? A importância que a participação das classes populares tiveram nesse processo, né? É fundamental a gente pensar por aí, por esse caminho. E, sem sombra de dúvidas, compreender também que a maneira como algumas datas são construídas, elas podem trazer para nós uma distorção da realidade. E aí eu vou pegar uma outra data, só para fazer essa analogia, que é, por exemplo, outras datas, melhor dizendo, né? Que é aquele debate que existe entre o 13 de maio e o 20 de novembro. Não é que a nossa proposta, né, não é que para ser antirracista a gente tem que fingir que a princesa Isabel não existiu. Não é isso. Mas quando a gente escolhe o 13 de maio como protagonista, a gente está iluminando a figura da princesa branca,
sabe? E quando a gente traz o 20 de novembro, a gente não ignora os 400 anos de resistência e luta dos nossos ancestrais. A gente está sugerindo uma nova narrativa, né? A gente está tentando tensionar aí essa história de escovar a história contra pelo e trazer à tona personagens importantíssimos, datas importantíssimas, eventos fundamentais, mas que são historicamente marginalizados, né? Então, para dialogar diretamente aí com a sua colocação, eu acho que talvez o sentido não seja de comemoração. Eu acho que a gente não deve comemorar, né, no sentido de fogos de artifício e pirotecnia, o bicentenário da independência, mas refletir. Que Brasil é esse? Será que a gente está independente realmente num país onde a cada 23 minutos um jovem negro é morto? Né? Será que realmente a gente tem que comemorar a independência num lugar onde a população LGBTQIA+, continua sendo ceifada diariamente, né? No país do racismo religioso, da intolerância religiosa? Será que, de fato, é mesmo essa comemoração? Será que a gente conseguiu se livrar de algumas amarras coloniais, né? E aí, longe de tentar responder essas perguntas, mas de promover a reflexão, da gente pensar juntos, né? Penso por aí, Perfeito, Luciana. perfeito. Pensar também projeto de nação, né? Se almejava um projeto de nação com essa independência que ocorreu dentro do Estado, né? Proclamada por representantes do Estado, e esses outros movimentos de independência que ocorreram paralelamente, né? Que projeção de nação se fazia, se fez, que nação a gente tem hoje, né? Então, são pontos para a gente refletir mesmo. As respostas, obviamente, não virão montadinhas assim de imediato, né? A gente precisa refletir mesmo, pensar na nossa realidade, pensar na nossa realidade de estrutura enquanto país, né? Para poder ir encontrando aos poucos os caminhos que nos levem a entender um pouco como esses processos influenciaram a nossa realidade de hoje, né? Então, Renato, para a gente continuar aqui, eu queria também falar para Ô, quem está nos ouvindo. Luciana, desculpa, eu posso só dialogar com uma coisinha que você Claro, falou agora aí? Me perdoa te por cortar. favor. É, Não, por favor. Você falou uma coisa muito importante sobre esse ideal de nação que se pretendia e o que se construiu. E aí, quando a gente fala desses populares, né, desses grupos marginalizados, né, mulheres, indígenas, pessoas pretas e pardas, pobres de uma forma geral, participando é, é, desses movimentos de resistência, de luta pela independência mesmo, é, é, é importante observar que havia ali uma ambição de maior participação política, de buscar melhores condições de vida e trabalho, e que, na medida em que esse ideal de nação, como você bem colocou, vai sendo construído ao longo do período imperial, é um ideal de nação que mantém uma estrutura do latifúndio, que mantém uma estrutura que marginaliza esses segmentos do acesso à terra, né? É uma estrutura que mantém a escravidão até onde é possível manter. Né? Então, esse teu ponto é muito importante para a gente pensar nesse projeto de nação que se pretendia lá no 7 de setembro de 1822. Né? Então, eu acho que é um ponto que não podia deixar passar despercebido. Maravilha, é isso mesmo. E aí, né, instigar essa reflexão em quem está nos ouvindo nesse momento. E aí também lembrar, né, para quem nos ouve agora, quem nos vê, que nós aqui na Gerência de Relações Raciais, nós temos um material chamado Agenda da GE, que é um material pedagógico formativo, né, tanto para o professor quanto para o professor pensar a partir dos temas que são abordados nesse material de propostas didáticas para divulgar com os seus alunos, com as suas turmas. E aí, nesse segundo bimestre, né, letivo, nós apresentamos a agenda da GERE Bicentenário e Independências, né, trazendo um pouco sobre as intelectualidades, as vozes e os movimentos. Esses fatos que você abordou na sua apresentação, né, a Revolução dos Búzios, a Conjuração Mineira, né, enfim,
esses fatos históricos estão dentro dessa agenda, então quem quiser pesquisar, se aprofundar um pouco mais nesses movimentos, né? E muitos de nós não tivemos acesso ao nosso processo escolar, está lá na agenda da GV, ele já foi para as escolas, está no nosso site, está à disposição para ele realmente ser estudado, ser trabalhado, ser desdobrado nas atividades escolares. E aí, Renato, você gostaria de deixar sugestões de leituras, indicações de trabalhos, para que os nossos colegas professores possam desdobrar, né, não só esse tema, como outros que nos foram contados a partir de uma perspectiva única, né, de história única, que foi nos contado a partir de uma perspectiva hegemônica, né? É aquela coisa da história contada pelos vencedores, daqueles que conseguiram dominar e se manter no poder. Então, assim, que sugestões você poderia nos deixar aqui para a gente pensar numa perspectiva mesmo de desconstrução dessas histórias únicas? Olha, essa parte das sugestões é sempre um evento à parte, porque tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa aí, né, nos últimos tempos, que é, é até delicado a gente escolher uma coisa ou outra, né? Mas só para, antes de falar um pouquinho sobre isso, sei que o nosso tempo também tá chegando aqui perto do final, mas assim, essas leis que a gente citou lá atrás, a 10.639, a 11.645, durante muito tempo a desculpa utilizada para não falar dessas temáticas era que as pessoas não estudaram isso na faculdade, não tivemos oportunidade de formação, não existem materiais. Isso não cola mais. Né? Não há mais espaço para esse tipo de argumento. Então, e esses projetos, essas reflexões dos nossos fazeres pedagógicos, não tem que ser uma coisa pontual do Renato, da Luciana, da Maria, do João. A cultura escolar precisa compreender que falar sobre a educação das relações étnico-raciais não é porque eu sou o Renato, ele é um cara preto e ajuda a dirigir uma escola, por isso que ele quer falar de preto o tempo todo. Não é isso. Né? E aí o trabalho da Gerera é muito importante, porque vai descortinar uma série de coisas. Será que as nossas escolas estão preparadas, por exemplo, para lidar com a diversidade das culturas indígenas, as crianças de terreiro, né, com as crianças ciganas, né, quilombolas, ribeirinhas? Né? Então, é muito importante, antes de qualquer dica, a gente pontuar e marcar essa posição, né? Enfim, e aí eu vou deixar uma dica, e assim, pensando que o nosso público aqui é um público, acredito eu, né, os nossos colegas professores e professoras, e aí eu vou dividir coisas que dão certo comigo em sala de aula. Sempre que eu trago a Jarid Arraes com a Heroínas Negras Brasileiras em Cordéis, nossa, além do livro ser lindíssimo e a gente trazer oportunizar, né, a literatura de cordel para muitos estudantes que talvez desconheçam isso, o trabalho da Jarid é fenomenal, é incrível, né? E ela vai trazer à tona aí. Nesse livro, ela escolheu 15 personagens, mas o trabalho dela é mais robusto. Ela tem, né, um trabalho, enfim, né, muito impactante, trazendo essas mulheres negras brasileiras como as heroínas que são. Então, tem Carolina Maria de Jesus, Maria Filipa, Luísa Marim, enfim, né? Vou deixar aqui o gostinho de quero mais para que a galera possa buscar, né, essas referências. Existem muitas outras, mas para o dia de hoje eu escolhi aqui a Jarídio. Perfeito, realmente, a gente tem um trabalho maravilhoso. E você tocou num ponto também bem interessante, né? Você começou a sua fala agora. Hoje nós temos à nossa disposição uma diversidade de materiais que realmente visam ampliar esse nosso olhar, nos auxiliam nessas reflexões críticas a respeito da história que nós conhecemos, da forma como nós conhecemos a nossa própria história. E hoje a gente tem uma série de autores e autoras que vem trazendo outras perspectivas, né? Vem ampliando essa questão da história única. Né? Vamos pensar por outros vieses, vamos pensar a partir de outros pontos, a partir de outros lugares, como essa história realmente se desenvolveu. Né? Então, lá no site da Gerência, a gente tem
um espaço dedicado aos professores, justamente para oferecer essas sugestões de materiais. O livro da Jarice, né, está na agenda desse segundo bimestre que eu citei. A gente vai colocar também como uma indicação do professor Renato, tá? E, professor, se alguém quiser entrar em contato com você para poder aprofundar um pouco esse debate, como é que faz para te encontrar? Ah, Pode deixar seu maravilha. e-mail? Pode sim. Se o pessoal da técnica aí, que sabe tudo dessas coisas, se a gente puder colocar, não sei se na descrição do vídeo ou aqui em algum momento, mas o meu perfil do Instagram, meu Facebook, o meu e-mail também, e a gente vai estabelecer esses diálogos e essas pontes aí. Vai ser um prazer poder ouvir aí os colegas, as colegas e aprender com vocês também, né? Com certeza. Perfeito. A gente vai colocar seu e-mail lá na descrição do programa, lá no site também, tá bom? Ok. Professor Renato, muito obrigada por essa conversa. Foi um bate-papo muito rico. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai sentir instigado a aprofundar os conhecimentos, a aprofundar os conceitos que foram mencionados aqui, né? Então, assim, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. A gente sabe que a vida de um diretor não é fácil. Um Pois é, diretor que é professor também, que é pesquisador também, é menos fácil ainda. Então, muito pois é, obrigada. Obrigada a toda a equipe do CEP, doutora Adelina, a diretora Cristina, por ter nos disponibilizado, poder ter oportunizado que você estivesse aqui nesse momento conosco. Tá? Um abraço para todos lá do CEP, doutora Adelina. E muito obrigada para vocês que nos ouviram até aqui também, para você que nos acompanhou nesse bate-papo de hoje. E até a próxima, né, com mais um diálogo sobre relações étnico-raciais, partindo de temas que nos são cotidianos, de temas que estão aí, que a gente nem sempre faz uma relação direta com o debate étnico-racial, mas que sim é atravessado, porque na sociedade brasileira não tem como a gente não debater questões étnico-raciais, né? Então, os nossos temas, os nossos assuntos, as nossas pautas, elas são sim atravessadas, e a gerência de relações étnico-raciais está aqui para mostrar que sim, tem possibilidade da gente produzir uma educação antirracista, uma educação que visa desenvolver esse olhar crítico sobre não só sobre os processos históricos, mas sobre os fatos cotidianos, né, que nos atravessam. Tá? Muito obrigada. Continue nos acompanhando pela nossa rede social, né, pelo nosso Instagram. Também, tendo interesse em conversar conosco, mande-nos um e-mail através do nosso e-mail, que é gerer.sme@rioeduca.net, e vamos mantendo esse papo aí. Acessem nossos materiais no nosso site e até a próxima, com mais uma pauta sobre relações étnico-raciais na educação. Tchau, tchau.